Antes de começar o vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e compartilha. Bora! Fala galera, a reflexão de hoje é sobre Cristo, o Filho de Deus. Muita gente tem dúvida se Cristo realmente só foi um homem normal como eu e você que passou pela Terra, só que era um homem sábio, inteligente, revolucionário, ou se Cristo também foi o Filho de Deus, o Deus encarnado. E hoje eu vim trazer algumas passagens que provam que o Cristo, homem, também era Deus. Em Mateus capítulo 1, versículo 18, mostra que Jesus foi concebido no ventre de sua mãe, mostrando que realmente ele era um homem, como eu e você, porque ele nasceu de um ventre normal, como qualquer um nasce. Só que tem um detalhe, Maria, a mãe de Jesus, não teve relações com José, seu pai. Jesus não veio de um fruto da relação de José com Maria. Portanto, ele não faz parte da geração do pecado, ele não herdou o pecado de Adão. Ele já nasceu sem pecado. Há algumas características que mostram que Cristo era realmente um homem, como eu e você. É que em João capítulo 4, versículo 6 mostra que ele ficou cansado. Igual eu e você ficamos cansados. Em João 19, 26 mostra que ele teve sede. Mateus capítulo 4, versículo 2 mostra que ele teve fome. Lucas 23, versículo 46 mostra que ele morreu. Ele ficou cansado, teve fome, morreu. Em Lucas capítulo 2, versículo 44 e Hebreus capítulo 5, versículo 8 mostra que Jesus tinha a mente humana, ele pensava, ele tinha essa mente da mesma forma que nós temos. Isso é um dos pequenos e poucos fatores que mostram que Cristo realmente era um homem. Tem a passagem que Jesus chorou quando descobriu a morte de Lázaro, entre outras passagens que provam que realmente Jesus era humano. E ninguém duvida disso. Hoje é um consenso, entre os estudiosos de arqueologia, da história, que Jesus realmente existiu e realmente passou pela essa terra. Então o fato que Jesus é homem, ninguém tem dúvida. Só quis mostrar pontos para reforçar que realmente Jesus era um homem como eu e você. Agora eu vou começar uns pontos que provam que Jesus realmente é Deus, Filho de Deus, e não só um homem qualquer. Em Lucas capítulo 24, no seu versículo 39, mostra que Jesus, ele ressuscitou fisicamente falando. A passagem mostra claramente que ele tinha as marcas nas mãos, nos pés, da lança fincada na costela, e ele mostra isso para os discípulos. Então, Cristo ele ressuscitou dos mortos de forma física, em carne e osso. Em Apocalipse capítulo 22, no versículo 13, mostra que Cristo ele é o alfa e o ômega. Ele não tem começo nem fim, ele sempre existiu e sempre existirá. Não existe tempo para ele. Isso mostra a divindade de Cristo. Em João, no Evangelho de João, capítulo 1, no seu versículo 1 ao 2, fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse Verbo, ou em algumas traduções, no início era a palavra, se refere a Jesus Cristo. E você descobre que é Jesus Cristo mesmo que ele está se referindo ali, se você ler João, capítulo 1, do versículo 1 ao 17, você vai ter a plena certeza que a palavra em que João está se referindo é Cristo. E Cristo estava no princípio, antes, no começo, antes de tudo existir, Cristo estava lá. E ele estava com Deus e ele era Deus. Cristo é o próprio Deus encarnado. E uma das passagens mais fortes para mim que provam que Jesus é o próprio Deus é que em João capítulo 8, versículo 58, quando os fariseus vão debater com Jesus e os fariseus falam: mas por acaso você é maior que nosso pai Abraão? E Jesus responde: antes de Abraão existir, eu sou. A mesma referência que em Êxodo, quando Deus fala para Moisés, e Moisés pergunta para Deus: mas se eles me perguntarem quem me enviou, o que direi? Deus diz que o eu sou o que sou te enviou. Eu sou o que sou, eu sou. E Jesus disse: antes de Abraão existir, eu sou. A mesma palavra, provando que Cristo, Jesus Cristo, é Deus, manifesto em carne. Ele desceu aqui, retirou sua glória, não usurpou ser igual a Deus, mas antes se humilhou a si mesmo, se entregando à morte,
ressuscitando por amor a mim, por amor a você, para te salvar dos seus pecados. Então Cristo, ele não é só o Filho de Deus, mas ele é o próprio Deus. Ele não foi só um homem qualquer que andou, um filósofo, um pensador inteligente, fora da época, não. Cristo é o Filho de Deus. Cristo, o Filho de Deus, ele está aqui para te salvar, para te ressuscitar, para te renovar, para te purificar, para que você tenha uma vida eterna com ele naquele grande dia. Valeu!